Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake. Hoje é o sábado, um dia especial que o Senhor separou para um propósito especial. E é muito bom você estar aqui com a gente hoje. Eu quero desejar um sábado abençoado a toda a família da Igreja Adventista de Heart Lake. Se você está visitando hoje a gente aqui no nosso serviço online, virtual, eu espero que as bênçãos de Deus também estejam com você. Se você está aqui no Facebook, eu peço que você possa curtir a nossa página, se você ainda não fez isso, certo? E se você está no YouTube, você pode também se inscrever no nosso canal e apertar ali no sininho para você poder receber informações, notificações de quando nós postarmos novos conteúdos aqui no nosso canal. Eu espero que você possa fazer parte da nossa família e compartilhar também aquilo que você assiste aqui com outros amigos seus e membros da sua família. E eu quero dizer uma coisa, especialmente para você que está nos assistindo aqui, quem sabe até pela primeira vez, está visitando a nossa igreja virtual, quer você mora aqui na região de Brampton, ou se você mora em Ontário, ou mesmo em outras partes do Canadá, ou em qualquer lugar do mundo. Se você quer entrar em contato conosco, por favor, faça isso. Você tem perguntas sobre a Bíblia, se você quer um estudo bíblico, se você tem dúvidas, se você quer saber qual é o plano de Deus para a minha vida, se você quer saber algo sobre o que a Bíblia diz em relação ao futuro, o que vai acontecer no futuro, nós temos o maior prazer e maior alegria de estudar a Bíblia com vocês. Essa é uma das missões que a gente tem e que deixa a gente mais feliz e realizados. Portanto, escreva para a gente, especialmente se você mora aqui na nossa região de Brampton, na Peel Region. Nós teremos o prazer de fazer contato com você e estudar a Bíblia com você. Você pode mandar uma mensagem aqui, você pode escrever pelo Facebook Messenger, você pode mandar um e-mail, mandar uma carta para o nosso endereço, você pode entrar em contato da maneira que você quiser e nós teremos prazer em responder e compartilhar com você aquilo que Deus tem para a nossa vida, né? O grande plano de salvação que Deus tem para todos nós. Um feliz sábado para você, na companhia do Senhor e dos seus santos anjos, e que você esteja com a gente aqui até o final, porque Deus tem uma bênção para você. Happy Sabbath. Here are today's announcements. Feliz sábado, aqui estão os anúncios de hoje. Sunset today will be at 8:54 p.m. and next Friday, June 4th, will be at 8:59 p.m. O pôr do sol de hoje será às 8h54 da tarde e na próxima semana, 4 de junho, será às 8h59 da tarde. Today, from 2 to 4 p.m., someone will be at the church building. You're welcome to pass by to drop off your tithes and offerings or food donations for the Dorcas department. Hoje, das 2 às 4, alguém estará na igreja. Você é bem-vindo para passar pela igreja para deixar seus dízimos e ofertas ou alimentos para o departamento das Dorcas. As a reminder, here are our times for our weekly church meetings. On Sabbath mornings, Sabbath school for the kids starts at 9 a.m. and the adult Sabbath school starts at 10 a.m. on Zoom, with classes for the young adults and classes in English and Portuguese. Para lembrar, aqui estão os horários das nossas reuniões semanais da igreja. Na manhã de sábado, a escola sabatina para as crianças começa às 9 e a escola sabatina de adultos começa às 10 no Zoom, com aulas para jovens e aulas em inglês e português. Our prayer meeting continues on Wednesdays at 7 p.m. on Zoom. Come pray with us. Nosso culto de oração continua às quartas-feiras às 7 horas da noite no Zoom. Venham orar conosco. And our Friday night Vespers continue on Zoom every week at 7 p.m. with meetings for the adults in English and for the youth. Nossas vésperas de sexta-feira continuam no Zoom todas as semanas, das 7 da tarde, com encontros para adultos em inglês e para jovens. Have a great Sabbath and a great week. Tenham um sábado de descanso e uma boa semana. Bonjour! Nossa oferta hoje vai ajudar os ministérios de língua francesa do Canadá. Na Bíblia, o rei da Síria sitiava a capital de Samaria. Como resultado, uma grande fome se seguiu. A fome foi tão intensa
que a cabeça de um burro era vendida por 80 moedas de prata. O profeta Eliseu foi ao rei e fez uma estranha proclamação. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. 2 Reis 7:1. O rei não acreditou nele. Como isso podia ser? Ele não aprendeu a nunca limitar o que Deus pode fazer pelo seu povo? Naquela noite, o Senhor fez os sírios ouvirem carros, cavalaria e um exército em marcha. Com medo e confusão, os sírios abandonaram seus pertences e fugiram para salvar suas vidas. Na manhã seguinte, alguns leprosos decidiram se render ao exército sírio. Surpreendeu-os ao descobrirem que o grande exército havia partido. Suas tendas estavam vazias e haviam deixado todos os seus pertences para trás. Os leprosos enviaram uma mensagem ao rei de Samaria. Em um dia, a cidade passou da fome à abundância, exatamente como Eliseu havia previsto. Essa história nos lembra que Deus mantém nosso futuro em suas mãos. Quando surge uma crise na obra de Deus, Ele fornece maneiras para vencermos. Ao darmos hoje ao nosso campo local, lembremos-nos de que adoramos um Deus de milagres. Ele pegará o que damos e aumentará para tocar vidas de maneiras sobrenaturais. Oremos. Querido Deus, nós queremos te pedir uma bênção especial sobre os ministérios de língua francesa no Canadá. Que o Senhor possa abençoá-los, que nós possamos também nos doar financeiramente, orar por esses ministérios. Esses ministérios são tão importantes, são tão vitais numa região tão importante do nosso país. Que o Senhor possa estar com eles. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Be You by Peter H. Reynolds. You were born to be so many things. My wish for you, no matter where your journey leads, is for you to always be you. Be ready to take that next step toward being an amazing human being. Be curious. Turn every stone, ask every why, and keep digging deeply. Discover your own answers. Be adventurous. Live a big life. When you are ready, step outside your comfort zone. Bravely explore new paths and see where they lead you. Be connected. Find kindred spirits. Be with those who make you feel like the real you. Be persistent. Keep going. Never stop. Keep going. Never stop. Keep going. Never stop. Be different. Be silly. Be quirky. Be odd. Be unique. Be weird. Be colorful. Be okay with being different. Be just the way you are. Be kind. Be understanding. Help those around you be themselves. Listen, then listen some more. Learn more about who they are. Be brave. Try new things. Take a deep breath and plunge forward into new experiences. It gets easier every time you try. Be your own thinker. Think for yourself and set your own course. It isn't always easy, but you'll be heading in the direction of you. Be okay being alone. Take time to be on your own. Hear your own thoughts, your inner voice. Listen to your heart. Be patient. Being more you takes time. Take a deep breath. Relax. Let your future unfold at its own pace. It will be worth the wait. Be okay reaching out for help. When you need a helping hand, a compassionate ear, an encouraging word, reach out. As you voyage out into the world, remember, no matter what, you will always be loved. You are ready, so go ahead. Be you. Be very, very you. Jesus says in Psalms 139 verses 14, I praise you, for I am fearfully and wonderfully made.
my faith has found a resting place, not in a man-made creed. I trust the ever-living one, that he for me shall plead. I need no other evidence. I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. Enough for me that Jesus saves. This ends my fear and doubt. A sinful soul, I come to him. He will not cast me out. I need no other evidence. I need no other plea. It is enough that Jesus died and rose again for me. A nossa leitura bíblica de hoje se encontra em Mateus 16, versos 13 a 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelarão, mas meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Queria convidar você a fechar os olhos para uma oração. Pai do céu, muito obrigado por este sábado. Agora que vamos ouvir a mensagem, nos ajude. Abençoe a pessoa que vai trazer a mensagem, que o Espírito Santo esteja entre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Escuridão da vida, tu não sabes pra onde ir. Se andas cheio de motivos pra parar e desistir, uma coisa eu te digo, preste muita atenção. Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução. Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída pra tua vida renascer. Os problemas e as
Muito bom dia, feliz sábado. É bom estar aqui com vocês nesta manhã tão abençoada por Deus. Neste momento gostaria de mais uma vez pedir a presença do Espírito Santo. Santo e bondoso Deus, quão grato nós somos, Senhor, por todas as bênçãos que derramaste sobre nós durante esta semana e já nesta manhã também, Senhor. Pedimos-te que envies o teu Santo Espírito para estar connosco, para iluminar as nossas mentes e que venhas, Senhor, me limpar de todo o pecado, para que a mensagem que tens para o teu povo hoje seja aceite por ti, para a tua honra e glória, e que muitos venham a ser abençoados por ela, Senhor. Te peço todas estas bênçãos no nome de Jesus, nosso Salvador. A passagem bíblica que já foi lida esta manhã encontra-se em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17, e diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esta manhã, ao analisarmos esta leitura, gostaria que começássemos tomando nota do cenário, ou seja, o lugar onde este relato bíblico se passou. Logo bem no início desta passagem, que também está parcialmente relatada no livro de Marcos e no livro de Lucas, entendemos que Jesus e os discípulos tinham acabado de chegar na área de Cesareia de Filipe, que hoje é Bânias, na atual Israel. Esta cidade romana, junto ao Monte Hermon, está localizada a cerca de 46 km ao nordeste do Mar da Galileia e fica a uma boa distância de Betsaida, de onde a Bíblia diz que Jesus e os discípulos estavam vindo. A área de Cesareia de Filipe era uma área fértil, com grutas, florestas e nascentes abundantes, incluindo as principais fontes ou afluentes do Rio Jordão. Era uma área de belas paisagens, mas também era uma área pagã e onde a idolatria se fazia notar por toda a parte. Na verdade, a cidade era considerada um centro de falsa adoração, com vários templos para muitos deuses, como Zeus e o deus grego Pan, que era o deus da natureza. Era também onde Baal tinha sido adorado, e numa das grutas mais acentuadas diz-se que havia uma inscrição com as palavras as portas de Hades, ou seja, as portas do inferno. Era aqui que, neste profundo abismo, os sacrifícios aos deuses eram feitos. A crença pagã era que Baal podia entrar e sair para o mundo das trevas através deste portal. Dá para entender que fosse quase impensável um rabino judeu ser visto nesta região e, pelas mesmas razões, esta seria uma rota muito improvável para os judeus. O que levaria então Jesus a trazer os seus discípulos para esta zona distante e gentio pagã? Quase 50 km era uma distância considerável, principalmente a pé. Provavelmente teriam levado alguns dias para fazer o percurso. Qual seria o propósito para a escolha deste local? A história nos diz que esta área sempre esteve lotada de visitantes vindos de vários locais para adorar os diversos deuses já mencionados. Havia muitos anos que esta era uma área gentia, sem nenhuma conexão espiritual com o Deus do céu. Poderia haver alguma esperança espiritual para os habitantes de uma cidade como esta e para aqueles que visitavam esta área? Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, diz que Jesus trouxe os discípulos aqui para este local para que eles pudessem começar a entender a sua responsabilidade para com os pagãos ou os descrentes. Talvez também por haver um racismo espiritual tremendo na Galileia, Jesus tivesse que ir além da Jordânia para cumprir o que havia sido profetizado por Isaías no capítulo 9, versículos 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Neftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Jesus, a luz do mundo, providenciou salvação também para este povo que durante muito tempo tinha andado em trevas espirituais.
De facto, Jesus veio para dar esperança a todos os povos, como sabemos. Depois de analisarmos o local onde a história se passou e antes de passar à parte principal do estudo de hoje, gostaria de salientar o tempo deste texto, ou seja, quando esta história teve lugar. É de grande importância o fato de que esta passagem ocorre bem perto do fim do ministério terrestre de Jesus. Os discípulos tinham andado com Jesus havia já cerca de 3 anos. Eles tinham recebido o seu chamado e ele tinha tornado-se o seu mestre e professor. Eles tinham ouvido as suas palavras e tinham testemunhado os milagres, as curas, o perdão dos pecados, até a ressurreição de mortos. Eles tinham vindo a sentir o carinho e o cuidado que Jesus tinha por eles. Os discípulos já tinham até eles próprios saído em nome de Jesus, pregando arrependimento, curando e expulsando demónios. Mas agora tinha chegado o momento de Jesus revelar aos discípulos os episódios finais do seu ministério terreno. Esses episódios em nada se assemelhavam às expectativas deles e por isso Jesus orou para que o Pai os ajudasse a compreender e a aceitar as suas palavras. E talvez ainda de maior importância é que agora tinha chegado também a hora de Jesus lhes revelar por completo a sua verdadeira identidade. Fisicamente, Jesus só estaria com eles por apenas mais algum tempo e viriam depois tempos bem mais preocupantes e difíceis. Então Jesus, o professor mestre, queria que os seus discípulos estivessem prontos para o que viria a seguir. Ele queria ter certeza de que eles entendiam o conceito da missão e que estavam preparados para aceitar as suas responsabilidades futuras. Uma vez que ele se fosse embora, era preciso alguém que continuasse a sua obra e trabalhasse para o seu reino, e esses teriam que estar inteiramente comprometidos com a missão. Os discípulos tinham feito bastante progresso, mas Jesus sabia que eles ainda não estavam equipados para os momentos mais difíceis que estavam por vir. Ele precisava dedicar algum tempo adicional só a eles. Então Jesus decidiu trazê-los para este retiro na área de Cesareia de Filipe. Antes de partir para Jerusalém e para a cruz, Jesus queria uma decisão, um compromisso total dos seus discípulos. Foi então que Jesus passou a fazer 2 das perguntas mais importantes feitas até hoje. Pouco depois de terem chegado, Jesus começou por fazer a primeira pergunta aos discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que vocês têm ouvido as pessoas dizer a meu respeito? Que pergunta estranha para fazer aos discípulos, especialmente num local como Cesareia de Filipe, fora do seu ambiente comum. Será que Jesus não sabia a resposta para esta pergunta? Claro que sabia. Então por que o fez? Em vez de dar palestras, outra forma de induzir ou conduzir a mente dos alunos é através de perguntas. É uma forma de envolver os alunos no processo de aprendizagem e de os ajudar a chegar às próprias conclusões. Podemos dizer que as perguntas nos ajudam a digerir o conteúdo de uma questão. Ellen G. White diz que foi também uma forma de fortalecer os discípulos para a próxima provação. Jesus pergunta: o que dizem de mim por aí? Logo que a pergunta é feita, os discípulos respondem com prontidão. Geralmente é bem fácil relatarmos o que os outros dizem, é como copiar e colar. Os discípulos responderam. Alguns dizem que tu és João Batista, alguns Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Foram respostas um tanto ou quanto acertadas, não acham? Jesus tinha algo em comum com estes homens. Encontramos diversas semelhanças, por exemplo, nas pregações de João Batista e nas pregações de Jesus. Os judeus esperavam que Elias viesse antes do Messias, tal como Jeremias. Parece que muitos estavam dispostos a aceitar Jesus como profeta, mas não necessariamente como o Messias. Dá para compreender que desde o início Jesus é uma figura que causa admiração em muitas pessoas, mas parece que no geral a maioria não sabia bem como defini-lo. Jesus era uma pessoa fora do comum, falava com sabedoria e agia com autoridade, e por isso muitos o admiravam e respeitavam e passaram a segui-lo, mesmo sem saberem bem a quem seguiam. Mas o que é que importava o que os outros pensavam? Será que podemos confiar completamente no que os outros dizem? Como é que vamos saber como eles chegaram às suas conclusões? Será que as opiniões dos outros nos ajudam a formar as nossas próprias opiniões? Quando Pilatos perguntou a Jesus, lá em João, capítulo 18, versículos 33 e 34, temos o relato, ele disse: és tu o rei dos judeus? No versículo 33, e Jesus respondeu-lhe com outra pergunta, como fazia muitas vezes: vem de ti mesmo esta pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Nosso conhecimento de Jesus jamais pode ser de segunda mão.
Alguém pode saber tudo sobre Jesus e até falar muito bem dele, sem sequer ser cristão. Por vezes, muitas pessoas criam uma imagem do Messias de acordo com as suas expectativas, os seus pontos de vista e os seus próprios interesses. Isso pode até se tornar uma forma de idolatria, não muito diferente da idolatria encontrada lá em Cesareia de Filipe. Durante quase 3 anos, as multidões tinham seguido a Jesus, trazendo os enfermos aos pés dele, e Jesus tinha-os curado. Temos o relato em Mateus, capítulo 15, versículo 31, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Seria isto que definia quem Jesus era? Será que ele era conhecido mais pelas coisas que fazia e não tanto por quem ele era? Quem era afinal este rabino? Qual era a sua verdadeira identidade? Sabia-se que tinha nascido em Belém, fora criado em Nazaré, era filho de Maria e do seu padrasto José, o carpinteiro. Sabia-se também que, com a idade de apenas 12 anos, tinha passado uns dias dialogando com os doutores no templo em Jerusalém e que estes se tinham maravilhado da sua inteligência e das suas respostas. Ainda na sua juventude, tinha aprendido a profissão de carpinteiro. Tinha depois sido batizado por João Batista e, por volta dos seus 30 anos, tinha iniciado o seu ministério. Quem era agora este homem? Seria ele apenas mais um professor sábio, um curandeiro, um profeta, um camarada, talvez? Alguns, como Pedro, ponderavam se ele seria ou não o tão esperado Messias, mas ele certamente não se encaixava na maioria das expectativas. Como já falamos, ele era um carpinteiro e não um rei. Ele era um professor e não um guerreiro. Ele curava as pessoas, não era um líder militar e político que tinha vindo para libertar Israel dos seus opressores. O que tinha sido dito sobre Jesus até então e o que seria ainda dito acerca dele? Sabemos que Simeão e Ana tinham afirmado que ele era o Cristo do Senhor, o Salvador. João Batista, quando viu Jesus vindo em sua direção, tinha dito: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E ainda: "E eu vi e testemunhei que este é o Filho de Deus." Nicodemos chamou-lhe rabino, um professor vindo de Deus. Os próprios discípulos tinham questionado que tipo de homem seria ele que até o vento e o mar lhe obedeciam. A mulher samaritana tinha-lhe chamado profeta. O cego acreditou que Jesus era o Filho de Deus e o adorou. As multidões à entrada de Jerusalém tinham pegado em ramos de palmeiras e saído para encontrá-lo, gritando: "Hosana! Abençoado é aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel." Até os demónios disseram: "O que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Estas foram apenas algumas das coisas que estavam sendo ditas sobre Jesus. Mas apesar de todas estas opiniões, declarações e teorias, Jesus procurava uma compreensão mais profunda em seus discípulos, um reconhecimento de quem ele era e do seu propósito ou missão. Jesus desejava que esse reconhecimento se viesse a transformar em preparação e eventualmente em ação para continuar o trabalho a ser feito após a sua partida. E assim ele persistiu com a segunda pergunta: "Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou?" Não importa o que os outros estão dizendo. Qual é a vossa opinião? Quem sou eu para vocês? Vocês que me viram andando sobre a água, vocês que me viram curando os doentes, vocês que testemunharam a multiplicação dos pães e dos peixes, vocês que têm ouvido as minhas palavras, vocês que me têm acompanhado ao longo de todo este tempo e a quem eu amo, quem vocês dizem que eu sou? Jesus já lhes tinha dado várias indicações de quem ele era, usando declarações de si próprio como o "eu sou". Ele tinha declarado aos fariseus: "Antes de Abraão, eu sou." Ele tinha dito: "Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor e ainda eu sou a ressurreição e a vida." Deus, o Pai, também tinha declarado: "Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo." Mateus 3,17. "Mas vocês", pergunta ele aos discípulos, "quem vocês dizem que eu sou?" Vocês deveriam saber melhor do que ninguém, afinal, vocês são os meus discípulos, os meus alunos, os meus seguidores, vocês são os meus amigos mais íntimos. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro arriscou a resposta: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Pedro pode muito bem ter sido o primeiro discípulo a compreender a verdadeira identidade de Jesus. Ele pode ter sido o primeiro a declarar e a confessar Jesus como o Cristo de Deus.
Simão Pedro, que sempre foi um pouco impulsivo e que nem sempre pensava antes de falar e agir, soube dar a resposta. Pedro era um dos companheiros mais próximos de Jesus. É importante notarmos que ele tinha de certo visto a humanidade de Jesus no seu dia-a-dia. Viu-o cansado, com fome, sede e até mesmo zangado. No entanto, naquele preciso momento, Pedro declarou que Jesus era o ungido de Deus, o Messias. Pedro não teve medo de se comprometer com aquela resposta. Ele pode não ter entendido tudo o que a missão do Messias englobava, mas ele foi pelo menos capaz de reconhecer que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é que Pedro conseguiu chegar a esta conclusão? Jesus respondeu no versículo 17, já lemos: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus estava dizendo que foi a fé de Pedro em Deus que lhe permitiu reconhecer quem Jesus era realmente. Pedro foi capaz de ouvir a voz do Espírito Santo. Ele foi convicto pelo poder do Espírito Santo e assim pôde confessar que Jesus era o Filho de Deus. Vamos ler em Romanos capítulo 10, versículo 9. Eu vou ler da versão O Livro. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tem que haver uma decisão pessoal para conhecer Jesus. É necessário um relacionamento íntimo com Deus. Só pelo poder do Espírito Santo podemos ser realmente convictos da verdade absoluta. Mas porquê a escolha deste texto hoje? O que Jesus nos quer transmitir aqui e agora? Assim como os discípulos de antigamente, acredito que temos tempos muito difíceis pela frente. Na verdade, podemos dizer que estes tempos difíceis já começaram, não é verdade? Jesus vai voltar muito em breve. Se pensas que ele poderá se demorar mais algum tempo, pensa novamente. É só olharmos ao nosso redor. A Terra está em decadência de dia para dia. As pessoas estão confusas e sem saber no que e em que acreditar. Muitas estão a entrar em desespero, em pânico, ansiosas e com medo do que o futuro trará e procuram respostas. Assim como no momento da nossa leitura de hoje, Jesus quer ter a certeza de que nós, os seus discípulos, estamos plenamente comprometidos e prontos para assumir a nossa responsabilidade nestes últimos dias. Ele quer ter a certeza de que entendemos a nossa missão e a nossa responsabilidade para os descrentes dos nossos dias. Hoje, no nosso mundo pós-moderno, Jesus está fazendo as mesmas perguntas que fez aos discípulos. Quem o povo diz ser o Filho do Homem? O que está sendo dito sobre Jesus por aí? Existe tanta confusão. Os hindus acreditam que Jesus é um homem santo, que pregou uma mensagem universal de amor a Deus e amor ao próximo. Os judeus acreditam que Jesus foi um grande profeta e professor. Os muçulmanos acreditam que Jesus é um Messias, um profeta, mas rejeitam a sua divindade. A maioria dos ateus nega a própria existência de Deus por completo. No entanto, os ateus cristãos olham para Jesus como um exemplo do que um cristão deve ser, mas eles não o veem como Deus nem como o Filho de Deus, apenas como um rabi influente. Os agnósticos não acreditam que podemos ter certeza de coisa alguma. Muitos outros na sociedade acreditam que Jesus foi um grande professor, que ele tinha algumas boas ideias sobre como amarmos os nossos semelhantes e sermos bons uns para os outros, mas eles não acreditam que ele é o Salvador nem que é Deus em carne e osso. A maioria dos cristãos acreditam que Jesus era humano e o Filho de Deus. Os cristãos trinitários geralmente acreditam que Jesus é Deus feito homem. Mas independentemente do que os outros possam dizer ou pensar sobre Jesus, hoje Jesus está interessado em saber o que tu e eu acreditamos e dizemos a respeito dele. Hoje ele pergunta-te a ti e a mim: mas tu, quem tu dizes que eu sou? Tu que te chamas pelo meu nome, tu que és meu discípulo, meu seguidor, tu que tens desfrutado das minhas bênçãos, tu que tens a verdade ao teu alcance, tu que conheces a minha palavra, quem tu dizes que eu sou? Se Jesus estivesse a olhar-te nos olhos, neste momento, frente a frente, e te perguntasse: quem tu dizes que eu sou? O que lhe responderias? A primeira resposta que os discípulos deram indica que muitos seguidores de Jesus estavam um pouco confusos sobre a sua identidade. Eles ouviam falar dele, alguns até tinham estado com ele, mas no fundo, não conheciam verdadeiramente quem ele era, nem tampouco sabiam o que ele era. Sabes quem Jesus é? Então o que dizes a respeito dele? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas de acordo com o que Jesus respondeu,
Não podemos chegar a essa conclusão por conta própria. Só Deus nos pode revelar isso, e isso requer que sejamos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo. No final, não importa o que os outros possam dizer ou pensar sobre Jesus. Tudo se resume em quem tu dizes que Ele é. Jesus está extremamente interessado em ouvir a tua resposta, porque a partir da tua conclusão será definido o grau de importância que as obras de Jesus e as suas palavras terão sobre a tua vida, e disto dependerá não só o teu destino, mas também o destino daqueles que te são queridos e de outros que possam ter a oportunidade de ouvir a tua voz e que possas evangelizar. Estás pronto a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o único Salvador? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15, diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A Bíblia diz que somos salvos quando acreditamos sinceramente em quem Jesus é, que Ele morreu e foi ressuscitado, e se confiarmos nele como nosso único caminho para a vida eterna. Este é o princípio central que nos diferencia como cristãos, a crença de que o Deus Supremo do Universo assumiu a carne humana, viveu entre nós e então, em seu imenso amor, morreu na cruz para que pudéssemos ser perdoados. Sabemos que o nome de Jesus significa Yahweh salva, Deus é salvação. Reconhecemos que o seu nome está diretamente ligado ao seu trabalho de salvação. Vocês conhecem este versículo de cor e salteado, tal como eu? João, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda disse-lhe Jesus, em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisamos do derramamento do Espírito Santo em nossas vidas. Então, para responder à pergunta de Jesus, se já fomos verdadeiramente convencidos pelo Espírito Santo, de hoje em diante essa convicção precisa de ser confessada. O que é essa confissão na prática? Se confessarmos Jesus como Senhor e nosso Salvador, o que isso muda na nossa vida? Como é que a nossa vida reflete essa confissão? Será que a minha vida passou a ser diferente quando eu acreditei e aceitei que Jesus tem poder para me salvar através do seu sangue derramado na cruz? Reconhecer que Ele é o Cristo mudou a minha maneira de ser e de agir? Seria fácil dizer que sim, que Jesus me transformou, que Ele tem vindo a mudar a minha vida de uma maneira fantástica, a minha maneira de ser e de agir, mas essa mudança só será confirmada quando os outros forem capazes de reconhecer alguma diferença em mim, quando os outros começarem a ver em mim alguma semelhança de Jesus. Só mesmo pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, é que a minha vida conseguirá mostrar aos outros um vislumbre da luz e do amor do Salvador. Em outras palavras, não basta dizer coisas bonitas sobre Jesus. Precisamos amar quem Ele é e desejar em nossos corações que Ele nos molde à sua semelhança e que Ele nos dê um coração novo, um coração mais sensível às necessidades e ao sofrimento dos outros, um coração pronto e apto a fazer a vontade de Deus. Nossa resposta à pergunta de Jesus tem que ser autentificada pela forma como nos comportamos no nosso dia-a-dia, em casa, no trabalho, no supermercado, enquanto conduzimos na estrada, enquanto lidamos com as pessoas e as situações mais difíceis das nossas vidas. Nós, tu e eu, somos os atuais discípulos de Jesus. Ele fez a pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E agora, cabe-nos a nós mostrar ao mundo quem Jesus é para nós e revelar o seu amor. Estamos vivendo momentos muito oportunos, nas nossas vilas e cidades, nos nossos locais de trabalho, na nossa vizinhança e na nossa própria família. Existem ainda muitas pessoas incrédulas, tal como naquele tempo na área de Cesareia de Filipe. Muitos que podem até ter ouvido falar de Jesus, mas não o conhecem como nós. Que testemunho estamos a dar de Jesus, o Salvador que escolhemos seguir? Quando amarmos os outros como a nós mesmos, quando prestarmos auxílio a um irmão ou uma irmã sem esperar nada em troca, quando honrarmos e cuidarmos dos nossos pais com carinho, quando dermos prioridade aos outros, quando escolhermos servir e ser humildes, estaremos dizendo que somos discípulos do Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando partilharmos as bênçãos recebidas com os necessitados que nos rodeiam e escolhermos fazer a diferença, confessaremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ao amarmos genuinamente e nos preocuparmos com os que estão necessitados e carentes, estaremos dando os primeiros passos
para os alcançar em nome de Jesus, mostrando conhecimento do amor de Deus e da salvação que Deus proporcionou através do sacrifício de Jesus para todo o ser humano, sem exceção alguma. Só com o poder do Espírito Santo poderemos ser verdadeiros discípulos e mensageiros de Deus, partilhando a maravilhosa esperança de que Jesus é tudo o que necessitamos e que muito em breve Ele virá para nos buscar. Jesus só está à espera da nossa resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para completar o grande trabalho em nós e através de nós. Quem diremos que Jesus é? O que diremos a respeito dele? Gostaria de concluir com uma passagem do Desejado de Todas as Nações, página 314, que diz o seguinte: o cristão deve sempre ter presente que se consagrou a Deus e que o seu caráter deve revelar Cristo perante o mundo. O espírito de sacrifício, a simpatia, o amor manifestados na vida de Cristo devem reaparecer na existência do obreiro de Deus. Neste momento vamos ouvir uma mensagem musical de Alessandra Samadelo, interpretada pela Jéssica. Esta música reforça a mensagem de Deus para nós hoje. Longe vai o tempo em que devíamos pregar, mais do que depressa deve nossa voz falar, mas sem Deus no coração nossos atos nada são. Precisamos receber o poder do Salvador, para que a nossa vida fale em seu favor. Pelo mundo há milhares que jamais quiseram crer. São pessoas tão carentes que não sabem o que é fé. Cabe a nós falar de Cristo, revelar o seu amor, mas nos falta conhecer a beleza desse amor, e por isso nós oramos ao Senhor. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Hoje é o tempo de preparo especial. Uma nova vida deve ser nosso ideal. Precisamos confessar nossas faltas ao Senhor e em sincera comunhão suplicar o seu perdão e pedir a Ele um novo coração. Só então nós poderemos responder ao seu chamar. Levaremos sua palavra aos que o buscam aceitar. Mensageiros do Evangelho nós seremos ao falar.
Vamos orar. Jesus, neste momento quero confessar que acredito que és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Acredito que és o Criador e o Salvador do mundo. Acredito que és o meu Salvador e quero aceitar-te desde já no meu coração e na minha vida. Pai, quero orar por mim e por todos os que estão aqui neste momento. Ajuda-nos a levar a sério as nossas responsabilidades como discípulos. Ajuda-nos a compreender o conceito da missão perante nós. Envia o Teu Espírito Santo para fortalecer a nossa relação contigo, Senhor. Ajuda-nos a passar mais tempo contigo em oração e no estudo da Tua Palavra, para que possas revelar-te mais claramente a cada um de nós. Molda o nosso caráter para que possamos humildemente servir como Tu fizeste. Senhor, prepara-nos para os dias difíceis que se avizinham e ajuda-nos a Te revelarmos perante o mundo incrédulo onde vivemos. Derrama o Teu poder sobre nós e ajuda-nos a espalhar a Tua mensagem de esperança enquanto há tempo. Prepara-nos, Senhor, para a breve vinda de Jesus, pois tudo isto te pedimos e agradecemos, não que haja mérito em nós, mas no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que sejam muito abençoados, continuação de um feliz sábado e que Deus possa realmente trabalhar nos nossos corações para fazermos a sua vontade a cada dia.